gravando em filme um slideshow destinado mais à demonstração da montagem de painéis em várias situações. Neste caso, uma cobertura de um apartamento de frente para a piscina, com a parede lisa, com aplicação direta na parede que não causa problema algum. A montagem na vertical, você coloca todas as placas primeiro e depois vem colocando os vasos aqui já montado com as plantas. É detalhe da piscina em frente e a valorização de todo o ambiente. Um detalhe do painel, com vários vasos de parede sobrepostos sobre as placas, dá um certo charme, mais alguns apliques, não? Aqui é uma casa que está em reforma e no qual vai ser feito um painel também. Só que esse não será colocado já as plantas no mesmo dia. Já direto contra o muro novamente. Aqui são a facilidade de recorte para cobrir deficiências que tem na própria obra, né? Com os acabamentos depois. Esse painel levou exatamente 6 horas para ser feito. Aqui é um muro que segura uma rua, na verdade ele está bem abaixo do nível da rua, onde tem uma pedra. Nesse caso tivemos que fazer todo o recorte e ajuste. Também aplicação direta no muro, esse muro de concreto puro, então foi furado, colocado bucha. E depois tendo que ajustar a placa, procurando o furo atrás dela para fixar. Quer dizer, uma área que era bastante degradada, de baixo valor, vamos assim dizer, em função da sua aparência, e depois transformou num recanto realmente fascinante. Aqui alguns acabamentos, alguns detalhes da obra. Aqui o sistema de fixação, como sempre, se utiliza nesse caso parafuso autotarrachante com furadeira. Aqui cortando para criar alguns acabamentos. Cortando com uma maquita, essa maquita de preferência utiliza disco para ferro ou para pedra, e dessa forma ele não vai esgaçar a fibra. Depois de cortar um ligeiro acabamento e colocação da peça. E está pronto o acabamento, muito rápido. Depois da parede pronta, começa então o corte dos vasos em função da necessidade, que é determinado na hora normalmente. Para se fazer uma prep, se coloca alguns parafusos, se coloca um ou dois apenas fixados na placa, vendo a posição, se é essa ou não. Nesse caso também está sendo feita uma prateleira. Infelizmente a paisagista usou uma placa com chachim, não podíamos fazer nada, colocou sobre o nosso material. Aqui é a parte de baixo, o piso, né? Foi colocado um tutor, enchido de substrato e ficou pronto uma jardineira na mesma hora. Aqui uma outra parede, um outro trabalho, interessante da curvatura e o resultado final bastante interessante. Uma parede totalmente repleta de bromélias, né? Direto em placa, bromélia em vaso, de várias formas. Nessa época ainda não usávamos a manta. Esse é o resultado do primeiro trabalho. Aí está a pedra, a foto foi clareada artificialmente, pois a máquina não era muito boa. Logo embaixo do vaso 12 litros era a caixinha aquela que vocês viram de concreto, só fez o acabamento. Aqui a parede ovalada, detalhe de fixação, quer dizer, o parafuso autotarrachante, ele vai criando a própria rosca na própria fibra e fixando na parede atrás, ou numa bucha, ou em madeira, e qualquer coisa. Lembrar para nunca utilizar furadeira com broca na placa, pois enrola toda a fibra na broca. Aqui um detalhe de acabamento de um painel já feito com treliça de madeira no local. Aí temos que ver, a treliça principal são 3,
3 na horizontal e várias na vertical, para evitar que haja muito furo na parede. Detalhe para esconder quadro elétrico ou outras coisas. Aqui um detalhe interessante na montagem que está sendo montado esse painel é a utilização de tutores na própria parede. Dessa forma pode-se usar muito filo dentro de crescimento rápido, preenche rapidamente todos os painéis e se fixando no futuro e na própria placa, podendo caminhar e ser conduzido por vários lugares. Voltando aqui, interessante que os vasos são pré-fixados, quer dizer, só 2 parafusos, colocado as plantas ainda nos seus vasos plásticos, se olha, se não gosta, muda na hora, é muito fácil, em 2, 3 minutos muda a posição dos vasos para que fique uma estética realmente desejada. Os vasos cortados, como falado, se olha e se muda caso necessário, sem perder muito tempo. No caso, como é uma área interna, foi feita uma jardineira de fibra de coco com uma calha de água que recolhe todo o excesso de água desse painel. E aqui mostra claramente, então, as madeiras sobrepostas, ou seja, na horizontal são 3, uma totalmente no topo, outra totalmente na parte exterior e uma no meio, e com várias ripas na vertical, normalmente de 40 em 40, cada 40 centímetros uma, mas daí a fixação você dá madeira sobre madeira, não precisando furar a parede. Nosso caso aqui é o nosso jardim, que tem uma cobertura de fibra de coco, faz tratamento térmico, realmente é sensacional, não passa calor e cria um ambiente bastante confortável. Esse painel já está em desenvolvimento. Isso aí era como era no princípio. Voltamos aqui um pouco na questão do aquarismo, né? Aqui você vê peixe, plantas aquáticas fixadas sobre as nossas placas, a raiz já das plantas aparecendo, aí está sinalizado onde aparece a raiz. Aqui um outro painel, já com uma treliça só, quer dizer, uma ripa só na horizontal. Nesse caso, é interessante destacar que todo esse projeto foi feito com irrigação vaso a vaso. Não acompanhamos essa montagem, mas me parece que é tudo informatizado. Aí pode-se observar que cada vaso tem o seu biquinho de cotejamento, né? Só destacar que essa estrutura já existia, temos que fazer uma adaptação, porque já existia essa tela, na verdade era um painel muito antigo com chachim, e é óbvio que a pessoa preferiu trocar, né? É delicado, uma coisa exposta, né? E foi feito então da tela um sanduíche utilizando uma madeira atrás, então vem a placa por cima, o parafuso puxa a madeira por trás e fixa de forma perfeita, quer dizer, é muito fácil trabalhar, sempre se encontra uma solução. Aí um dos painéis, foram 2 painéis lado a lado, um dos painéis prontos já, dando uma olhada. O painel principal. Aí os 2 painéis na frente de uma praça de alimentação de uma universidade. Uma vista aérea. Isso é resultado daquela primeira foto que ficou fora de ordem, de um corredor vazio e agora como está. E esse é o painel onde tinha irrigação.
Aqui a montagem provisória, foi feita a montagem um dia para um desfile de moda na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, no desfile de moda da Zuzu Angel, um curso, uma universidade que fiz da Veiga de Almeida. Acabamento na extremidade com manta. Então, como você pode ver, todas as placas primeiro. A parte de trás forma uma espécie de uma treliça, poderia ser essa estrutura jogada contra uma parede. E aí a colocação dos vasos. Nesse caso são bromélias. Já nesse caso foram fixadas com a manta. E aqui o início do plantio e a confirmação da posição dos vasos. A destacar aquela partezinha verde, eles são espadinhas, né? Uma coisa que realmente acreditamos que seja uma inovação, espadinha em parede, né? Vem muito bem, brota, solta muitos brotos, bastante rústico. E aqui agora um painel simples, uma parede lisa, sistema padrão convencional, que são as 3 na vertical, desculpa, na horizontal, e nesse caso foi usado a cada 80 centímetros, mas o recomendado sempre a cada 40 na vertical. Era um auditório de conferência para 500 pessoas. Deu uma quebrada no ambiente com um pouco mais de vegetação, né? Aqui no mesmo sistema, por ser uma área interna, feito uma... faltou. Uma jardineira, digamos. E a calha de chuva, de recolher chuva embaixo, para recolher o excesso de água quando fosse feita a irrigação. E aqui o painel pronto, no mesmo dia, ou seja, plantas compradas grandes, né? E que vão se desenvolvendo e preenchendo com o tempo. Esse é daquele painel, saiu fora de ordem. Aqui é a nossa estufa. Tem um lago. Esse é um painel montado na França, pelo nosso distribuidor lá. E interessante destacar, isso é uma calçada pública. Ou seja, esse painel está à disposição ou à mercê das pessoas que passam, né? Esse foi um trabalho realizado para uma prefeitura. É isso, se já deu uma boa ideia. Obrigado.